Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos então para que nós possamos mergulhar neste dia o nosso coração, a nossa vida na palavra de Deus. Peçamos ao Espírito Santo que venha preencher o nosso coração, que venha nos iluminar, para que nós consigamos mergulhar verdadeiramente naquilo que Deus deseja falar conosco nesse dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos juntos então, meus irmãos, Evangelho segundo São Lucas. Você conseguiu fazer ontem os 2 capítulos? Nós fizemos o capítulo 1 e 2 em 2 vídeos diferentes. Hoje nós vamos então para os capítulos 3 e 4 de São Lucas. A gente vê então a partir do capítulo 3 aqui de São Lucas, essa preparação para a vida pública de Jesus, né? Nós vimos ontem, né, a infância de Jesus, até os 12 anos aí, terminando com os 12 anos. Hoje a gente já entra na pregação de João Batista, né? Aquele menino que ficou cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel, agora se põe a pregar e a preparar os caminhos do Senhor. Ele se põe a cumprir a sua missão, a aplainar as veredas, a aplainar os caminhos para que o Messias então venha, o Messias esperado, né? Ele seja anunciado ao mundo. E João prega então, vamos lá no versículo 7. Não, vamos no versículo 4, para a gente ver qual que é a missão de João Batista. Vamos pegar lá a missão de João Batista, lá no versículo 3, vamos lá. Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Era isso que João fazia. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e todo monte e outeiro serão arrasados. Se tornará direito o que estiver torto e os caminhos escabrosos serão aplainados. Todo homem verá a salvação de Deus. Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele: raça de víboras. Tinha as palavras bem assim, né? João era maravilhoso, né? João era maravilhoso. João exortava o povo e não tinha medo de dizer aquilo que era necessário ser dito, né? Que nós sejamos como ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente? Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa. E a gente pode pegar essa palavra para nós nesse dia. Fazei, pois, uma conversão frutuosa. Não é isso uma ordem de Deus nessa palavra para nós hoje? Eu preciso fazer uma conversão verdadeiramente frutuosa. Não uma conversão de aparência, não uma conversão anêmica, mas uma conversão autêntica. E não comeceis a dizer, temos Abraão por pai, pois vos digo, Deus tem o poder para destas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Perguntava-lhe a multidão: que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma ao que não tem, e quem tem o que comer, faça o mesmo. Parece aqui a pregação de São Francisco, né? Quem tem duas túnicas, São Francisco dizia, está roubando uma do seu irmão. Ai, não é? Olha o que o João Batista está dizendo aqui. E quem tem que comer, faça o mesmo, né?
Então está falando aqui da gente partilhar aquilo que a gente tem, com generosidade. Também publicanos vieram para ser batizados e perguntavam-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele lhes respondeu: Não exijas mais do que vos foi ordenado. Por quê? Porque os publicanos, né, eles cobravam impostos e cobravam impostos a mais. E João diz, olha, não exijam além daquilo que vos foi ordenado, é o que vocês podem fazer, para que vocês deem uma conversão, frutos de uma conversão verdadeira. Do mesmo modo, os soldados perguntavam, e nós, que devemos fazer? Então todo o povo ia a ele, olha só, os publicanos, os soldados, o povo todo, né, ia a João. Respondeu-lhes, não pratiqueis violência, nem defraudeis ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra dizendo a todos, eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão, e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Olha o que ele diz de Jesus. E mais uma vez vem aqui o Espírito Santo, né? Ele vem dizer então, João vem dizer, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Batizar no Espírito Santo é mergulhar no Espírito Santo, né? Batizar no Espírito Santo e no fogo é mergulhar a nossa vida no Espírito Santo. É fazer com que nós sejamos encharcados do Espírito Santo, porque, meu irmão, minha irmã, se não for assim, nós não conseguiremos avançar. Se não for assim, nós não conseguiremos ver uma conversão verdadeira, uma conversão autêntica, nós não conseguiremos cumprir a nossa missão, nós não conseguiremos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, se não estivermos mergulhados no Espírito Santo. E Jesus é aquele que tem a capacidade de fazer isso conosco. Ele é aquele que batiza no Espírito Santo e no fogo do Espírito, né? Ele tem a pá na mão, e limpará sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. Nós temos que pensar nisso, e já é a segunda vez só nessa passagem, lá no versículo 9, João Batista fala sobre isso, que o machado está posto à raiz das árvores, e quem não der fruto será lançado ao fogo. E aqui não é o fogo do Espírito Santo, né? É o fogo do inferno. No versículo 17... quando vem dizer, mas queimará as palhas no fogo inextinguível. Já viu que a gente não pode falar de inferno mais hoje na igreja? Não pode, vai falar, esse povo fica falando de inferno. Esse povo não, tá aqui, ó. Quem tá falando aqui é João Batista, é a palavra de Deus no Evangelho. Toma vergonha na sua cara. E eu tomo vergonha na minha. Por quê? Porque nós não podemos esconder de nós a verdade. Nós não podemos fugir da verdade. Existem 3 realidades pelas quais nós podemos passar para quais nós podemos ir depois da morte. Existe doutrina católica, céu, inferno e purgatório, certo? Então, quem morre em pecado mortal, que rejeitou a Deus, rejeitou a graça de Deus e quis viver uma vida longe da vontade de Deus no pecado mortal, vai para o inferno, certo? Quem ferir os 10 mandamentos com plena consciência, não tem outro lugar que possa ir, gente. Não adianta a gente falar que vai para outro lugar, não adianta a gente falar, não adianta. Quem ferir os 10 mandamentos com consciência não tem outro lugar, infelizmente. Nós gostaríamos que não fosse assim, nós gostaríamos que ninguém vivesse de forma a rejeitar a graça de Deus. Nós gostaríamos, mas isso não é verdade. A gente não pode esconder que existe o inferno,
Por isso que as pessoas estão do jeito que estão, porque as pessoas elas acreditam hoje numa pregação light, numa verdade light, uma verdade que caiba na sua vida, mas a verdade é uma só. E ela não muda segundo aquilo que eu desejo. Infelizmente, nós precisamos, ou felizmente, né? Não digo que é infelizmente, não. A verdade, ela traz a bem-aventurança, né? Nós precisamos ter consciência da verdade. A verdade é boa, a verdade é pura, a verdade é justa, né? A verdade liberta. Então nós precisamos ser libertos pela verdade. Quem morre numa amizade de Deus, mas não está ainda totalmente puro, não está ainda santo, vai para o purgatório, mas com a certeza de que vai alcançar o céu. A alegria do purgatório é o céu. E finalmente aquele que está limpo, com as vestes alvejadas no sangue do Cordeiro, entra para a bem-aventurança dos santos, para a bem-aventurança do céu, para a presença beatífica de Deus. Então é isso, né? Tem como fugir disso. E João Batista não tinha medo de falar a verdade. Ó, o machado já está na raiz da árvore, quem não der fruto vai ser cortado e lançado ao fogo. Não tem outro jeito. E ele diz então aqui no 17 que Jesus virá limpar, tem a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro, dizendo aqui do trigo que vai ser levado, né, ao celeiro, nos remetendo à nossa alma, né, a alma dos justos, a alma daqueles que viveram segundo a vontade de Deus, que se converteram, que buscaram, deram frutos de verdadeira conversão. Esses irão então para o céu e queimará as palhas num fogo inextinguível. Eu tenho que escolher se eu vou querer ser trigo ou se eu vou querer ser palha, né? É assim que ele anunciava ao povo a boa nova e dirigia-lhes ainda muitas outras exortações. Ele estava endireitando o caminho do Senhor. Ele estava preparando o povo para que Jesus se manifestasse. Não podia ter uma pregação light. Nós estamos preparando o povo para a segunda vinda de Jesus. Nós não podemos ter uma pregação light. É assim que ele anunciava então a boa nova e é assim que nós devemos anunciar a boa nova também. E nem Herodes ficou livre dessa, porque Herodes, ele foi repreendido por João Batista por causa de Herodíades, que era a mulher do irmão dele. Ele falou, não te é permitido tomar a mulher do seu irmão. Herodes usou da autoridade dele e prendeu João, né? Versículo 21. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz. Não foi isso que a gente celebrou no domingo, o batismo do Senhor? Qual foi a voz que veio do céu então? Depois que o Espírito Santo veio sob forma corpórea de uma pomba, veio a voz do céu dizendo, tu és o meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. A voz do Pai se fez ouvir. Aqui a revelação da Santíssima Trindade, né? Aqui tem a revelação da Santíssima Trindade. Ali estava o filho sendo batizado naquele momento por João Batista, né? Aquilo nós celebramos no domingo. Vem o Espírito Santo sob a forma corpórea de uma pomba e a voz do Pai, esse é o meu filho bem amado, em ti ponho a minha afeição. A Santíssima Trindade se revelando aqui. Louvado seja Deus. Aí nós vemos a genealogia de Jesus. Gente, nós estamos, desde o dia 8 de dezembro, nós estamos no ano de São José, né? Que foi proclamado pelo Papa Francisco. Eu sou completamente apaixonada por São José, gente. São José é um homem maravilhoso, né? São José é um homem maravilhoso. São José era um carpinteiro simples, um homem normal, um homem comum. E esse homem comum foi capaz de romper todas as barreiras do que seria ser um homem comum para se tornar o maior santo da igreja, depois da Virgem Maria, o patrono da igreja, porque ele, sendo simples e comum, foi escolhido por Deus para cuidar do filho dele, né? Para cuidar do filho de Deus. Não foi qualquer homem também, né? A Virgem Maria era a mãe biológica de Jesus, né? Mas Jesus não tinha um pai biológico, o pai de Jesus era Deus, né? É Deus. Mas José então assume Jesus como seu filho. Ele responde como pai de Jesus. E ele então arca todas as consequências dessa paternidade. Ele assume a Virgem Maria e ele assume Jesus como seus, sob o seu cuidado. É maravilhoso. A pessoa de São José é maravilhosa, né? E nesse mundo, então, sobretudo naquela época, né, quando a gente ia falar de uma genealogia, ia se levar em conta aqui quem era o pai, né?
O pai era José, e é interessante, aí vem aqui então a genealogia de Jesus e Lucas vem dizer, começando por José, por São José, ele começa a dizer, quando Jesus começou seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José. Olha o que ele diz, era tido por filho de José, né? Que nós sabemos a origem de Jesus. Também Lucas sabia a origem de Jesus, sabia que não era ali um filho biológico de José e de Maria, mas era de José a partir do momento que Deus o entregou aos seus cuidados, né? E que ele assumiu, ele simplesmente assumiu. E aí vai falar de toda a genealogia, passando aqui pela linhagem de Davi, porque o Messias deveria vir à família de Davi. A gente vai ver lá em Mateus que na genealogia ele é remetido até Abraão, mas Lucas vai até Adão. A gente vai ver lá no versículo 38, diz assim, filho de Enós, filho de Sete, filho de Abraão, filho de Deus. Então termina não em Adão, não em Adão, mas em Deus, né? Então Jesus é filho de Deus, né? É interessante isso. Então Jesus que passa por uma genealogia humana aqui, mas que termina, que culmina em Deus. E é interessante que Lucas ele escreveu esse evangelho para os pagãos, né? Não era o objetivo dele que esse evangelho fosse para o povo judeu, mas para os pagãos. Então ele coloca muitas vezes dentro dessa perspectiva para que o povo pagão entenda que ele está dentro dessa mesma promessa, né? E que Jesus veio para eles também, né? Assim como veio para o povo judeu. A gente no capítulo 4 entra na aprovação do deserto. Aí a gente entra mais uma vez na realidade, vamos vendo, gente, cada vez que a gente for pegando aqui as passagens bíblicas, vamos vendo também essa ação do Espírito Santo. É interessante a gente fazer isso em Lucas, a gente observar o papel do Espírito Santo, como o Espírito Santo faz, o que ele faz, como ele vai agindo, para a gente ir percebendo aí a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como é a ação do Espírito Santo. Capítulo 4 diz, cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus, ele cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, ele é levado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito ao deserto, né? A gente vai ver muito isso nos Atos dos Apóstolos, onde nos Atos dos Apóstolos relata, olha, o Espírito Santo falou comigo, diz Paulo, né, para ir para tal lugar, para fazer tal coisa. A comunidade nascente, a igreja nascente dizia isso, esse ouvir ao Espírito Santo e ver para onde o Espírito Santo está nos conduzindo. Nós precisamos ter essa sensibilidade, abrir o coração à pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né, gente? O Espírito Santo não é uma pomba, ele veio sob a forma corpórea de uma pomba, mas ele é uma pessoa. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, né? Então, ele levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele foi tentado ali pelo demônio durante 40 dias. E durante esse tempo ele nada comeu. Terminado esse tempo ele teve fome, diz a palavra de Deus. E aí o demônio vem tentar Jesus, se és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se torne pão. E Jesus vem responder, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Interessante, né? Jesus vai respondendo aí com a palavra, mas tendo a consciência que o demônio também conhece a palavra, e até mesmo usando da palavra ele tenta, né? Aqui. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo para discernirmos a voz de Deus. Entra aqui o discernimento dos Espíritos, né? Que é um carisma do Espírito Santo citado lá em 1 Coríntios 12. O discernimento dos Espíritos. Nós precisamos do discernimento dos Espíritos para saber qual é a voz de Deus, qual é a voz do demônio, qual é a minha própria voz, a voz da minha carne. Nós precisamos ter o discernimento dos Espíritos. E obviamente, né, Jesus tinha todos os dons aí, os carismas em plenitude. E aí o demônio depois leva ele para um alto lugar, né? Ele tentou Jesus por quê? Porque ele sabia que ele era 100% homem, ele sabia que ele não podia tentar Deus. Mas esse Deus que se tornou carne, eu vou tentar essa carne até as últimas consequências, né? E então ele faz isso. Ele leva Jesus então a um ponto alto, né? E ele mostra todos os reinos da terra e ele fala, eu te darei tudo isso se você se prostrar diante de mim e me adorar. Oh meu Deus, coitado.
E Jesus responde, Jesus disse-lhes, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E depois o demônio leva ainda a um ponto alto de Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e ele fala, se você é o Filho de Deus, então lança-te daqui abaixo. E aí ele usa a palavra, por isso que eu tô falando que a gente precisa do discernimento dos espíritos, né? A gente precisa, porque até numa pregação da palavra de Deus pode ser que não seja Deus falando. Pode ser que seja a nossa própria carne falando, por isso nós pregadores temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. E pode ser com que seja até mesmo o demônio falando, porque tem tanta pregação por aí que misericórdia está completamente na contramão do evangelho. Usa a palavra de Deus, mas não prega a palavra de Deus, entende? Então, o demônio usou a palavra de Deus, mas ele não falava da palavra de Deus, ele não tinha nada da palavra de Deus em si, né? Ele tinha daquilo que lhe era próprio, aquilo que era dele, né? E por isso nós precisamos do discernimento dos espíritos também, para sabermos ouvir a voz de Deus. E ele diz então, porque está escrito, o demônio dizendo, ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardem, que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos para não ferires os teus pés em alguma pedra. Ele citou o Salmo 90, gente. Então não adianta ficar só com a Bíblia também aberta no Salmo 90 não, viu? Salmo 90 é da Bíblia, ele é de Deus, né? Tô falando isso porque às vezes tem casa aí que a Bíblia tá aberta na estante ali, amarela já no Salmo 90. Nunca se abriu em outra página e nem mesmo o Salmo 90 a pessoa nunca leu. Disse Jesus, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado, de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Não pense também, não pensemos nós, que o demônio vai nos tentar e vai embora para sempre, né? Vai embora para sempre depois que a gente estiver no paraíso, né? Depois que a gente já tiver ido embora. Mas aqui nesse mundo nós seremos sempre tentados. Nós temos que resistir ao demônio, né? Fugir da tentação e a tentação vai fugir de nós. Mas sempre vai procurar uma ocasião. Na hora que a gente der uma brechinha, vem de novo nos tentar, né? Jesus, então, cheio da força do Espírito, voltou para a Galileia. Então, cheio do Espírito Santo, ele foi impelido pelo Espírito ao deserto e cheio do Espírito Santo, ele volta para a Galileia. E ele então começa a ensinar nas sinagogas, ele é aclamado por todos, a sua fama começa a se divulgar em toda a região. Jesus vai para Nazaré, a cidade dele, né? Jesus se criou em Nazaré. E lá em Nazaré, ele toma a palavra de Deus no profeta Isaías, em Isaías 61, e ele vai dizer então daquilo que é a missão dele. Ele desenrola o livro e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os corações contritos, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, publicar o ano da graça do Senhor. É para isso que Deus o enviou, foi para isso que Deus o enviou, né? Para isso que ele veio. E, enrolando o livro, deu ao ministro, sentou-se, todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu este oráculo que vós é capaz de ouvir. Ou seja, ele dizendo, olha, essa profecia de Isaías se cumpre hoje, está se cumprindo aqui diante dos vossos olhos, porque essa palavra diz respeito a mim, está falando de mim. Meu Deus, né? E tem gente ensinando por aí, até mesmo ensinando por aí pessoas de autoridade, né? Nós vemos isso aí acontecer, infelizmente, até mesmo em cursos de teologia, em tantas realidades, ensinando assim, não, gente, Isaías não estava falando de Jesus. Como não estava falando de Jesus? Lógico que ele estava falando de Jesus. Não, Isaías não estava profetizando, Isaías estava falando do Messias, estava falando de Jesus. Tem gente falando que não é, né? Então, Jesus mesmo está falando, essa palavra se cumpriu hoje, nele, né? Como não estava falando dele? Então a gente tem que tomar cuidado, né? E aí todos se admiravam, né? E davam testemunho das palavras de graça que procediam da sua boca, percebiam que as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras de autoridade, eram palavras autênticas, mas ao mesmo tempo aquele povo incrédulo de Nazaré diz assim, mas esse não é o filho de José? E aí eles colocam dúvida, por quê? Porque eles conheciam Jesus.
Eles sabiam quem era o pai de Jesus, a mãe de Jesus. Então, Jesus lhes diz no versículo 23, sem dúvida me citareis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze-as também aqui na tua pátria. E acrescentou, em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria. E em verdade vos digo, muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio e houve grande fome sobre a terra. Mas em nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta na Sidônia. Então, Lucas coloca isso aqui também para os pagãos, para que os pagãos entendam que Jesus veio para eles, né? Jesus diz assim, olha, muitas viúvas haviam no tempo de Elias, mas ele foi enviado a uma viúva de Sarepta na Sidônia. Então, a uma viúva que era pagã, não era do povo de Deus, aquela viúva lá que a gente conhece da história do Antigo Testamento, que acaba acolhendo ele, né? Igualmente, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi limpo, senão Naamã. Lembra de Naamã, o sírio? Então, ele não era do povo judeu, né? Não era do povo de Israel. E ele então vai procurar o profeta, porque a empregada que trabalhava na casa dele falou com a senhora dela, né, que é a esposa de Naamã, que fosse até o profeta Eliseu para que então ele ficasse limpo. Ela falou, tenho certeza de que ele será capaz então de curá-lo. E ele realmente vai e se banha no Rio Jordão 7 vezes e é curado, como a gente já sabe. Então, isso aqui é uma pregação para mostrar já a abertura do evangelho aos povos pagãos e mostrando já esses traços do Antigo Testamento. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga, aí o povo ficou para morrer, né, que Jesus falou isso. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até um alto monte sobre o qual estava construída a cidade e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Maravilhavam-se, diz o versículo 32, da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Então, todo mundo se maravilhava da doutrina de Jesus, né? Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. Ele não ensinava como as autoridades da época, mas a palavra de Jesus ela tinha uma autoridade. A palavra de Jesus ela era diferente, a forma como ele ensinava era diferente. E aquilo chamava a atenção de todo o povo, né? E aí a gente vê que ele vai e expulsa então um demônio. E esse demônio então, os demônios gritavam, né? Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, viestes para nos perder, sei quem és, o Santo de Deus. Então os demônios sabiam quem era Jesus, né? E é aquilo que a gente ouve, né? Muitas vezes nós ouvimos pregações assim e elas realmente nos dizem a verdade. Até os demônios sabem quem é Jesus. Então saber quem é Jesus não nos conduz à salvação. Não adianta saber quem é Jesus se até os demônios sabem, não é? Eles sabiam e eles gritaram aqui quem era Jesus. É importante acreditar em Jesus e ter aderência, né? Adesão, aderir àquilo que Jesus fala, aderir àquilo que Jesus é e conformar, colocar as nossas vidas no formato da vida dele, né? Depois, e aí no 37 diz, e corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Eles diziam, ele manda com poder e autoridade e até os espíritos imundos obedecem a ele. Depois vem a cura da sogra de Pedro, que estava com uma febre muito alta, ele se inclina sobre ela, ordena a febre e a febre a deixa e ela se põe a servir. Isso também é um ensinamento para nós, né? Tantas curas o Senhor já realizou na nossa vida, tantas graças o Senhor já nos deu. Nós devemos também ter esse coração que está disposto a servir esse Senhor que nos cura, que nos salva, que nos liberta. A gente só quer as curas, as libertações, a salvação, a graça. A gente não quer mover com um dedo, né? A gente quer fazer nada. Então nós precisamos também nos colocarmos a serviço. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias traziam a ele, ele impunha as mãos e sarava. E os demônios diziam, tu és o Filho de Deus, ele expulsava os demônios. Repreendia severamente que não lhes era permitido falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões
o procuravam e foram até ele, até onde ele estava, e queriam detê-lo. Não queriam deixar ele embora, né? As multidões estavam maravilhadas, eles também estavam curando todo mundo, o povo ficou, não vai embora. Mas ele disse-lhes, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é a minha missão. Andava pregando nas sinagogas da Galileia. Então, pensando na missão de Jesus, nós pensamos também na nossa, né? Nós não podemos ficar pescando só no nosso laguinho, não. Nós precisamos ir para águas mais profundas, né? E nós precisamos evangelizar a todos. Nós precisamos e pedimos ao Senhor nesse dia que nos dê uma nova unção, que nos batize no Espírito Santo e no fogo neste dia, para que nós sejamos impelidos pelo Espírito Santo na nossa missão, impelidos a evangelizar, impelidos a salvar almas. Coloque em nós, Senhor, um ardor missionário, um novo ardor missionário. Envia sobre nós essa graça, Senhor. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Sem a Tua ajuda, sem o Teu auxílio, nós não conseguimos. Por isso, encha-nos, Espírito Santo, nesse dia. Pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.